Queria te convidar a continuar de olhos fechados. Ergue as tuas mãos, todos de olhos fechados. A presença de Deus, ela é algo crescente. Fale algumas palavras de adoração, não te cansa. O objetivo do Avalanche é Worship Session, uma sessão de adoração. É que nós, como jovens, passemos a viver uma cultura de adoração a Deus. Há poder quando você adora a Deus de todo o teu coração. Jeremias diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Fecha os teus olhos agora, ergue bem alto as tuas mãos e começa a buscar Ele de todo o teu coração. Diga 2, 3 palavras de adoração. Começa a dizer a Ele: eu vim aqui para te buscar, eu vim aqui para te adorar. Tu és a nossa razão, Tu és a nossa razão, Tu és a nossa razão. Começa a intensificar, aumenta o volume da tua voz. Aumenta o volume da tua voz, aumenta o volume da tua voz, aumenta o volume da tua voz. Assim é a presença de Deus, começa a se intensificar aqui nesse lugar. Começa a adorar a Deus. Se você fala em línguas, comece a falar em línguas agora. O Espírito Santo vai batizar jovens aqui nesse lugar agora. O Espírito Santo está aqui, Ele vai te tocar. Abra o teu coração, abra o teu coração. Há uma presença de Deus inegável nesse lugar. E a tua voz é importante. Ergue tua voz e declara essas palavras. Você o deseja. Então diga a Ele: você declara suas vozes. Diga, diga, Espírito. Ele vai te tocar aqui nessa noite. Vai batizar jovens com o Espírito Santo. Talvez você entrou aqui e você duvida de Deus, da sua existência. Você pode o sentir. Ele pode te tocar nessa noite. Só depende de você. Faz o teu querer aqui como no céu, Jesus. Aqui como no céu. Intensifica a tua presença nesse lugar. Intensifica a tua presença nesse lugar. Nos enche ainda mais o teu Espírito. Em nome de Jesus. Aquele que entrou aqui talvez triste, desanimado, Senhor, com pensamentos de suicídio, nessa noite ele vai sair daqui feliz, alegre, tocado, transformado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode dar um aleluia aí? Você pode dar um glória a Deus aí? Tem jovem crente aqui hoje da noite, isso é legal. Quero convidar quem está lá atrás, aperta mais aí, chega mais perto. Queria pedir que ninguém caminhasse agora. Eu queria compartilhar com vocês uma pequena palavra, uma breve palavra. Queria pedir a atenção de vocês. Vocês viram que alguns jovens vieram aqui e falaram de caos, em meio ao caos. E essa é a mensagem: em meio ao caos. Diz aí para quem está do teu lado: em meio ao caos. Lá em Oséias, capítulo 4, no verso 1 diz assim: só aguça o teu ouvido. Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Há uma diferença entre escutar e ouvir. Escutar, você escuta só com os ouvidos, entra num, às vezes sai no outro. Ouvir, você ouve com o coração. Amém? Diz lá o texto de Oséias 4: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Parece que o escritor de Oséias vivia em Viamão,
né? Ou em Porto Alegre, porque ele está descrevendo tudo o que está acontecendo hoje. Faça silêncio, por favor, eu vou ser rápido, prometo para vocês. Por isso a terra está de luto e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo, com as aves do céu e até os peixes do mar perecem. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Se nós trocássemos essa palavra pelos políticos aos quais acusa, seria extremamente atual essa palavra, sim ou não? Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Diga comigo mais uma vez, em meio, fala mais forte, em meio ao caos. É verdade ou não é que nós estamos vivendo em meio a um caos ético, um caos moral? Há pouco tempo nós ouvimos coisas que são muito estranhas por aí afora, num sentido moral, num sentido ético, corrupção, uma crise política. Nós estamos vivendo em meio ao caos, sim ou não? Estamos vivendo em meio ao caos. Mas sabe, esses tempos eu assisti um daqueles programas, é um programa de velho, tá? Aqueles programas de sobrevivência. Alguém já viu? Tipo, A Prova de Tudo, Survivor Man, Desafio em Dose Dupla, sabe esses programas aí, programa de velho? Pois é, eu estava assistindo um desses programas e eu estava pensando um pouco, uma situação de sobrevivência como essa é você ser deixado em meio ao caos. Imagine você estar no avião e o teu avião cai, por exemplo, no deserto do Saara. Todo mundo morre e só sobrevive você. Como que você faz para sobreviver e sair dali em meio ao caos? É mais ou menos assim que acontece hoje com a nossa vida. Vou te dizer por quê. Há muito tempo atrás, quase aquelas histórias do Shrek, né? Então tão distante, há muito e muito tempo atrás, havia um homem chamado Adão, e ele foi colocado no paraíso, em um lugar onde tudo era perfeito e não havia caos. Mas o pecado entrou, e a partir desse momento ele sai desse paraíso e ele é colocado então em uma terra amaldiçoada, ou seja, em meio ao caos. Diga comigo de novo, eu vivo em meio ao caos. O homem é expulso e colocado então em meio ao caos. Sabe o que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo o programa A Prova de Tudo. Nós estamos inseridos em um ambiente em que nós temos que sobreviver em meio ao caos que nos rodeia. E é claro que eu estou falando de coisas éticas, morais, de tudo que nós estamos falando aqui. Agora, qual é a diferença se eu largar um de vocês? Alguém aqui já foi escoteiro? Quem já foi escoteiro? Quem já serviu no exército? Esses talvez tenham mais chance de sobreviver em ambientes como esse. Agora, se você nunca participou de nada, nunca aprendeu nada sobre sobrevivência, é muito mais difícil para você sobreviver em um ambiente de caos. Faz sentido, sim ou não? Sim ou não, caramba? Então, qual é a diferença entre um boina verde e um leigo em uma situação de sobrevivência ou do caos? Qual é a diferença? Se eu, que sou um leigo, sou deixado no deserto do Saara, como que eu vou me virar? Agora, larga no deserto do Saara um boina verde, larga no deserto do Saara um cara, sei lá, do exército de Israel, um xaropão lá, um bambambam, faca na caveira do exército de Israel, ele com certeza vai sobreviver e vai sair de lá. Por quê? Qual é a diferença? Conhecimento. Falei para quem está ao teu lado, conhecimento. E nessa palavra Deus está dizendo que tem uma contenda com a terra e diz, o meu povo está perecendo porque lhe falta conhecimento. Quem tem técnicas de sobrevivência, o que o salva? É o conhecimento em ambientes como esse. Conhecimento nesse ambiente hostil te faz sobreviver. Agora, que tipo de conhecimento? Vou te citar dois rapidinho e quero falar algumas coisas a mais e a gente vai orar. Conhecimento do ambiente em que estamos inseridos. A Bíblia diz que o Deus deste século tem cegado o entendimento dos incrédulos, lá em 2 Coríntios 4:4. Mas o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ou seja, há uma influência lá fora, que atua nessa sociedade que está em meio a um caos, e é por isso que existe esse caos. Porque muitas vezes nós não percebemos isso?
Porque nos falta conhecimento. Agora, tem um outro conhecimento. Oséias 6,3 diz, ainda em Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Eu quero dizer para você que conhecimento implica também relacionamento. Tem um segundo conhecimento do ambiente em que você está inserido. Estamos vivendo no meio ao caos, sim ou não? Estamos em meio ao caos, sim ou não? Sim, então nós temos que ter o conhecimento do ambiente em que nós estamos inseridos, que é um Deus deste século que tem cegado o entendimento deles. Agora nós precisamos ter um outro conhecimento de Deus. Diga aí para quem está do teu lado: conheçamos. Diga aí, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós precisamos ter um conhecimento de Deus, e conhecimento implica relacionamento. Talvez você está aqui pela primeira vez, talvez você nunca tinha entrado numa igreja. Talvez você até duvida da existência de Deus. Você diz: eu sou um ateu. Eu não vou tentar provar para você a Bíblia. Eu não vou tentar explicar para você os pergaminhos do Mar Morto ou qualquer outra coisa. Eu vou te dizer, tem uma maneira muito fácil e simples de tu saber se Deus é real. Tenha um relacionamento com Ele. Abra o teu coração e diga: Jesus, se tu é real, me toca, eu abro o meu coração. Mas faça isso de verdade e Ele vai te encontrar. Amém? Conhecimento de Deus. Agora, quando um boina verde desses é largado em uma situação de sobrevivência, ele precisa de 5 coisas básicas. Rapidinho aqui vou falar para você. Quando você está no avião, imagina essa situação. Você está no avião, o avião cai no deserto do Saara, morre todo mundo, só sobrevive você. Você precisa focar em 5 coisas básicas. São elas: água, fogo, abrigo, alimento e saída. Não está na ordem de necessidade, tá? Dependendo se está no deserto, vá procurar água. Mas enfim, são 5 coisas. Diga comigo: água, fogo, diga mais forte: água, fogo, abrigo, alimento, saída. Agora aguça o teu ouvido aqui. Água. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Fogo. Atos 1:8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e recebereis o dunamis, poder explosivo de Deus. Abrigo. Assista eu no teu tabernáculo para sempre, no esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Salmo 61:4. Alimento. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Jeremias 15:16. Saída. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Isso é Salmo 121, 1-2. Deixa eu dizer para você, eu não vou ficar nesses itens apenas, tá? Eu vou avançar aqui. Agora, os 5 itens de sobrevivência básica estão na Bíblia. Você quer sobreviver ao caos deste mundo? Foque nesses 5 itens de sobrevivência básica: água, fogo, que mais? Quem lembra? Abrigo, alimento e saída. Diz aí para quem está ao teu lado: água, fogo, abrigo, alimento, saída. Saída, a última coisa que eu li, eu falei de Salmo 121, que diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Quando você está em uma situação de sobrevivência, em meio ao caos, para você conseguir a saída, você deve procurar um lugar elevado. Suba no lugar mais alto que você puder, para que você consiga enxergar o horizonte e procurar alguma saída, o leito de um rio que leva para algum lugar, alguma estrada, enfim, você sobe a um lugar elevado. Então, se você está buscando uma saída em meio ao caos, coloque os teus olhos naquele que está no Monte Santo. Amém? Minha saída está naquele que fez céus e terra. Esses salmos diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Do Senhor que fez o céu e que fez a terra. Agora olha que interessante, a gente está falando de caos. Na criação, presta atenção, na criação, olha o que diz Gênesis 1: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. De certa forma, quando Deus começa a criação, a terra estava em caos, sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Logo depois, diz a Bíblia, que esse Deus começa a dizer:
que haja separação entre águas e a porção de terra seca, e que venha o firmamento, e que haja luz, e houve luz, e Ele cria, e Deus começa a pôr ordem no caos. Faz sentido, sim ou não? Esse Deus que você eleva os olhos para os montes, que criou céus e terra, é aquele que pôs ordem no caos em que a terra se encontrava. Amém? Faz sentido? Sim ou não? Isaías 45 diz: porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que fez e a estabeleceu, que não criou para ser um caos. Ele não criou a terra para ser o que é hoje, um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Isaías 45. Vou encerrar dizendo para vocês: busque esses conhecimentos para sobreviver em meio ao caos. Mas tem mais. Em meio a todo esse caos, Ele chamou uma geração. Em meio a todo esse caos, Ele reúne jovens num lugar como esse hoje de noite para dizer: ei, eu te escolhi. Você vai ser um dos que eu vou usar para pôr ordem no caos lá fora. Ei, eu te escolhi com alguns propósitos. Em meio a todo esse caos, Ele diz: não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. João 15:16. Ele escolheu você. Diga aí para quem está do teu lado: Ele te escolheu. Você acha que você veio nesse lugar porque alguém te convidou? Ele só usou alguém para te convidar, só que Ele já estava te chamando pelo nome. Ele já estava dizendo, há muitos anos atrás em João: não foi você que me escolheu, eu escolhi você. Você não escolhe seguir a Jesus, Ele te escolhe para segui-lo. Você não consegue dizer a Jesus: ei Jesus, eu vou te seguir agora. Não, Ele diz: vem, me segue. Ele te chama pelo nome. Você é especial para Deus, e não é clichê. Talvez você entrou aqui com alguns pensamentos, sei lá, ninguém me ama, ninguém me quer, estou meio deprê. Deixa eu te dizer, há um Deus que criou céus e terra, maior do que tudo e do que todos, o arquiteto do universo, o primeiro designer, o cara mais criativo do mundo, literalmente. Esse cara te chamou pelo teu nome, esse cara se importa com você, esse cara te ama. Por que esses pensamentos vêm a você? Porque há um Deus nesse século que tem cegado o entendimento. Viu a importância de você ter conhecimento em meio ao caos para sobreviver? Agora existe um Deus que diz: ei, eu te escolhi, e não só te escolhi, eu vou te designar, eu vou te dar um propósito. Você vai lá fora e eu vou te usar para pôr caos. Para pôr ordem no caos lá fora. Mais ainda, Paulo, quando ele chega à igreja de Corinto, ele põe ordem, porque estava uma bagunça a igreja, ele começa a colocar ordem. Isso tem um significado importante. Deus usa pessoas para pôr ordem no caos. Diga aí para quem está ao teu lado: Deus vai te usar para pôr ordem ao caos. Agora, vamos além. Já estou encerrando, tá? Já estou encerrando. Mesmo que essa ordem, esse ordenar o caos seja interior, tá? Talvez o mundo ao teu redor está caindo, mas aqui dentro está em ordem. Aqui dentro tem paz. Aqui dentro você consegue, diante de problemas tão grandes, familiares, sei lá, o caos que você está inserido, mas aqui dentro você consegue pôr ordem, porque Ele te chamou para isso. Olha só, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. 2 Coríntios 4,16. Paulo aqui está dizendo o seguinte: olha, mesmo que todos os dias o meu corpo físico esteja se deteriorando, porque você já pensou, cada dia que você vive é um dia a menos que você vai viver. É estranho, pensa nisso. Cada dia que você vive é um dia a menos que você tem para viver. Você está se deteriorando, o teu corpo físico, mas há uma esperança para nós, para uma geração que não vai ficar aqui, mas que é eterna. Há uma esperança, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova todos os dias. Segundo, não só fomos chamados, diz aí para quem está ao teu lado: você foi chamado para pôr ordem ao caos. Segundo, em meio a esse caos,
nós fomos chamados com senso de propósito e significado. Diz aí para quem está ao teu lado, você, em meio ao caos, você foi chamado com senso de propósito e significado. Vou ler para você um trecho do livro do John Stott, Porque Sou Cristão. Aguça teu ouvido, por favor, eu já estou encerrando, vou falar só mais uma coisa e encerro, tá? Queria muito que você escutasse isso aqui. Por mais friamente heróica que essa filosofia possa parecer, deve haver algumas poucas pessoas capazes de realizar o truque mágico de viver, de fingir ter significância, quando sabem que não tem nenhuma. Significância é fundamental para a sobrevivência. Olha que legal a palavra que ele usa, sobrevivência, em meio ao caos, sobrevivência. Foi isso que Viktor Frankl descobriu quando ainda jovem, passou 3 anos no campo de concentração de Auschwitz. Ele notou que os prisioneiros que mais sobreviviam ao sofrimento eram aqueles que sabiam que havia uma tarefa esperando por eles para ser realizada. Ele cita a declaração de Nietzsche, o cara que disse que Deus está morto. Aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase todos os comos. Mais tarde, Frankl tornou-se professor de psiquiatria e neurologia da Universidade de Viena e fundou a chamada Terceira Escola de Psiquiatria Vieniense. Ele postulava que, além da vontade de prazer de Freud, da vontade de potência de Adler, os seres humanos têm uma vontade de significância. De fato, a luta por encontrar um significado na vida é a força motivacional primária do homem. A falta de sentido leva ao tédio, ao alcoolismo, à delinquência juvenil, ao suicídio. Comentando sobre a obra de Viktor Frankl, Arthur escreveu: é uma tendência inerente ao homem buscar significados para cumprir e valores para tornar reais. O mundo lá fora, em meio ao caos, tem deturpado, destruído os valores, sim ou não? Agora é fundamental para o ser humano ter valores, significância. Milhares e milhares de jovens estudantes são expostos a uma doutrinação que nega a existência de valores. O resultado é um fenômeno mundial. Mais e mais pacientes estão lotando nossas clínicas com a reclamação de um vazio interior, um senso de total e extrema falta de significado na vida. Deixa eu te dizer, se Deus não existe, em vão estamos aqui. Se Ele não é real, então, é como Paulo disse, comamos, bebamos, que encerrou tudo. Em meio ao caos, Ele te chamou e te dá um senso de propósito, de significado. Ele diz para você: hey, eu te escolhi e tem um propósito, você vai pôr ordem no caos. E você vai mostrar ao mundo lá fora que eu sou real. Você vai levar o reino de Deus lá fora, porque eu sou real. Diga aí para quem está ao teu lado, Ele te deu um senso de propósito e significado. Amém? Amém ou não? Diga amém mais forte, sim ou não? Amém. Para encerrar, em meio ao caos, nós fomos chamados, escute isso, essa aqui é a mais triste de todas. Nós fomos chamados para nos tornarmos os heróis da fé de nossa geração. Você já leu Hebreus 11? Galeria dos heróis da fé. E vem contando, falando de vários heróis da fé. Fala de Davi, e fala de, de Moisés, e fala de Abraão, e fala de caras que foram extraordinários. E começa a dizer, cara, esses caras, eles tiraram a força do fogo, passaram a fio de espada. Esses caras foram inacreditáveis, tanto é que ele diz, homens que o mundo não merecia, mas passaram por aqui. Sabe, hoje se a Bíblia fosse escrita novamente, os nossos nomes teriam que estar na lista dos heróis da fé. Depende de nós, porque Ele nos chamou para sermos os heróis da fé da nossa geração. Diz aí para quem está ao teu lado, Ele te chamou em meio ao caos, para que você seja o herói da fé da tua geração. Amém? Quem aqui quer se tornar um herói da fé hoje, diz amém. Amém. Tomara que esse amém se torne realidade lá fora, porque eu vou dizer para vocês, se nós resolvermos viver de fato e de verdade esse chamado aqui, nós vamos ir lá fora e nós vamos sim revolucionar o mundo.
Se nós crermos que Ele nos chamou para sermos os heróis da fé da nossa geração, nós vamos lá fora e as paredes velhas dessa cidade nunca mais serão as mesmas. Viamão vai ser transformada, a tua cidade vai ser transformada, porque você foi chamado com um senso de propósito e significado. Você tem que se tornar um herói da tua geração. Hebreus 12:1 diz: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Em meio ao caos, Ele nos chamou para nos tornarmos heróis da fé. Ele diz: eu tenho uma carreira que está proposta para você. Para você e para você. Diz de novo aí para quem está ao teu lado: Ele te chamou para você se tornar um herói da fé da nossa geração. Sabe, os heróis, quando você olha para aqueles heróis da Marvel, todos eles costumam ter um superpoder, sim ou não? Sim ou não? Todos eles têm um superpoder. E sabe que é legal? Deus também nos deu um superpoder. Atos 1:8: recebereis dunamis, poder explosivo de Deus. Sabe, o herói da fé é aquele cara que tem o dunamis latente nele. Todos os dias ele levanta de manhã, ele ora, ele diz: Deus, hoje de alguma forma me faz impactar alguém lá fora. E ele vai trabalhar. E quando ele está no meio do trabalho dele, alguém chega com uma dor, eu estou com uma dor no braço, e ele diz: Pai, agora é minha hora, meu superpoder, vou dar um Hadouken gospel aqui, Holyuken nele. E aí ele põe a mão: cara, eu vou orar por você em nome de Jesus, tu é curado agora. E pá, o cara é curado. Cara, que isso? Cara, esse é o Jesus que eu conheço, velho. É dunamis, cara, o poder do Espírito. Cara, eu quero esse negócio, onde é que eu vou? Cara, vamos lá comigo, vou te levar a um lugar legal, tu vai conhecer uma galera legal, ele vai mudar a tua vida. Isso é ser um super-herói, sim ou não? Você foi chamado para ser um super-herói, e você tem um superpoder. Diga aí para quem está ao teu lado: dunamis, poder explosivo de Deus. De dunamis, essa palavra grega, é extraída então a palavra dinâmica, é extraído a palavra dinamite, vem de dunamis, porque é um poder explosivo. Você já pensou que dentro do teu peito mora o Deus criador de todas as coisas? Se você recebeu Jesus, e se você não recebeu, eu não sei o que está esperando, agora é a hora, deixa Ele entrar no teu coração. Isso significa que o poder maior do universo habita no teu peito. E a única coisa que você precisa fazer é, cara, abrir a jaula para o leão vir para fora. É só isso que você precisa fazer. Anda com Ele, faz com que esse dunamis, que Ele disse para você: eu te dou o dunamis, poder explosivo, mas ele tem que estar latente em você, todos os dias, senão não faz diferença nenhuma. Ele diz: eu venho sobre você com o Espírito Santo e eu te dou o poder. Mas olha que interessante, uma das definições de dunamis é energia constante. Fala aí para quem está ao teu lado: energia constante. Tinha umas bicicletas antigas, os mais antigos lembram, que tinha um farol, e aquele farol era ativado por um dínamo. Então quanto mais você pedalava, mais carga dava e você tinha luz. É mais ou menos assim que funciona o dunamis. Para você poder usar o teu superpoder lá fora, você precisa dessa energia constante. Ou seja, pedala, meu filho, todos os dias. Vá para o teu quarto e faça com que o dunamis esteja latente em você. Se todo mundo aqui começar a buscar isso, o teu dunamis latente, cara, vai dar uma revolução aqui nessa cidade, cara, é onde você andar. Se nós começarmos a andar nas praças, na rua, orando pelas pessoas, curando os doentes, expulsando demônios e fazendo o que a Bíblia diz que nós podemos fazer, se nós crermos naquilo que a Bíblia diz que nós somos, cara, você é sal da terra, menina, você é luz do mundo. É isso que Ele diz que você é. Talvez tem alguém dizendo no teu ouvido, dizendo: tu não é nada, tu é um lixo, tu vai ser igual ao teu pai, um bêbado. Sabe o que Deus diz de você? Eu te escolhi, te dei propósito e significado, eu te dou poder, você é luz do mundo, você é sal da terra. E não, você não vai ser um bêbado igual ao teu pai, você vai mudar a tua geração. Ele nos chamou para nos tornarmos heróis da fé, só depende de nós. Dunamis latente, fala aí para quem está ao teu lado: dunamis tem que estar latente em você. Vou encerrar. Nós temos duas escolhas: ou nós ouvimos, ou nós simplesmente escutamos.
Ou entra no ouvido e sai no outro e não muda nada. Ou você ouve com o coração e diz: eu quero ser um herói da fé da minha geração. Quem quer ser? Levanta a mão aí, bem alto. Você quer ser um herói da fé da tua geração? Aí você vai dizer para mim: tá, mas Felipe, eu sou um cara extremamente limitado, eu sou uma guria extremamente limitada, eu não venci pecados ainda. Não tem nenhuma dessas condições no que eu te falei. Não tem nenhuma, Ele não te deu essa condição, você tem que vir todo certinho, então vou te tornar um herói da fé. Não, Ele diz: vem, deixa eu te transformar, deixa eu fazer. Sabe, não fica olhando para os teus pecados. Hebreus 12, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, para aquele que nos deu o dunamis. Sabe qual é a nossa criptonita? Nós mesmos. Porque quando começamos a pensar essas coisas, eu não posso, não, isso não é para mim. Essa é a criptonita que tira a tua força, que tira o teu poder. Permaneça crendo, Ele te chamou com senso de significado e propósito para você mudar a tua geração, em nome de Jesus, amém? Quem quer se tornar um herói da fé? Fecha os olhos, ergue bem alto as tuas mãos. Nessa noite, o Espírito Santo vai descer sobre você. Você vai receber uma porção desse dunamis do Espírito. Você vai receber uma porção desse dunamis do Espírito. E você vai sair daqui tendo poder para se tornar um herói da fé. A presença de Deus, eu já disse para vocês, vou dizer de novo. A presença de Deus, ela é crescente em um ambiente como esse. Você começa a adorar, começa a erguer a tua voz, e à medida que você vai levantando o volume da tua voz, e não fazendo isso só para, vou cantar mais alto, não, você intensifica isso, e no teu coração, você esquece quem está do teu lado, e você começa a cantar mais alto, porque você quer dizer de verdade aquilo para Deus. A presença dEle cresce nesse ambiente. Então quero te convidar agora, comece a falar palavras a Ele, comece a dizer: eu quero ser um herói da fé, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Se você não é batizado com o Espírito Santo, começa a dizer: Senhor, vem o dunamis sobre mim agora, vem o dunamis sobre mim agora. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Se você quer falar em línguas, se você quer dons, não é só falar em línguas, curar os doentes. É a nossa vez, é a nossa geração, o nosso avivamento, é a nossa vez, só que depende de nós. Levanta bem alto as tuas mãos e começa a dizer a Ele: eu quero ser um herói da fé, eis-me aqui, usa-me a mim. Quem sabe amanhã, depois, vocês serão os futuros pastores, líderes de jovens, que vão levar, sei lá, milhares de jovens a Ele. Por que não? Deus não tem compromisso com o endereço, se a tua rua tem chão batido ou não, se você tem dinheiro ou não, não faz diferença nenhuma. Se você recebe o dunamis, poder explosivo de Deus, agora comece a intensificar isso, comece a falar mais alto, comece a erguer a tua voz, dizer: Espírito Santo, vem sobre mim, Espírito Santo, vem sobre mim. Comece a erguer mais alto, levanta o volume aí, fecha os olhos, esquece quem está do lado, esquece quem está atrás, ergue bem alto as suas mãos. O dunamis vai vir sobre você, o poder do Espírito vai descer sobre você. Comece a erguer tua voz, aumenta o volume, aumenta o volume, aumenta o volume. Comece a dizer: Espírito, vem, vem sobre mim, Espírito Santo, vem. Começa a aumentar o volume, começa a dizer a Ele: eu te quero, Deus, enche o meu coração, enche o meu ser. Aleluia. Comece a dizer a Ele, aumenta o volume, o Espírito de Deus está aqui, e Ele vai te tocar nessa noite. Comece a aumentar o volume, aumenta o volume, não para não, aumenta o volume, vai, aumenta o volume. E o Espírito Santo desce sobre você.